Olá, minhas amigas. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme Até o Último Homem? Pensa num filme lindo. Quem não assistiu, por favor, assista, porque é um filme maravilhoso, inspirador. O mais interessante é saber que a história é real. Saber que é a história de um ser humano, igual eu, igual você, que teve tanto presença de espírito e tanta determinação num propósito. E eu queria falar porque qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da minha vida? Uma vida com propósito é o que faz sentido, senão não faz. Eu fiquei pensando, eu assisto aquele filme, eu fico assim, eu fico horrorizada por causa da guerra, porque não é nossa realidade. Acho que a gente chega lá, quase, estamos indo para o caminho. Mas não é a nossa realidade, mas é a realidade de muitas pessoas. E é tão triste. Uma coisa é você ver um filme, né? Você assiste um filme em produção de Hollywood, mas às vezes você não se dá conta de que aquilo é de verdade, que aquilo aconteceu mesmo. Então, o filme, a produção, a pessoa tá ali, aí, né, um mata o outro. E muitas vezes aquilo não nos atinge, porque a gente vê como um filme, onde os atores estão ali, ganha para aquilo, depois eles levantam e vão embora para casa, com salário no bolso. Mas quando você vê uma história de vida real, eu já li um livro maravilhoso, é Mil Cairão ao Teu Lado, sobre guerra. Mas aí, como não é nossa realidade, por mais que você imagina, não é a mesma coisa. E esse filme foi tão bem produzido, bem dirigido, que você se vê lá. E é angustiante, é angustiante. Então, eu até vou me desviar um pouquinho do filme e vou meio que focar um pouco na guerra, porque aquilo foi o que mais me impressionou. O que é o ser humano? O que é isso? Até onde? Não entra na minha cabeça o ser humano entrar numa guerra, sair da sua casa, do seu lar, para ir lá para matar outras pessoas. Muitas vezes por nada, a pessoa não sabe o porquê tá ali. Então, um ou outro, um dirigente, né? Por isso que nós temos que cuidar muito com quem dirige nosso país. Eu não gosto de política, eu não ligo para política. É melhor ligar, porque toda guerra é uma guerra política, começa lá na política. Então, se você não liga, você vai... As pessoas que ligam que vai votar e vai deixar lá para dirigir a sua vida. Quando você abre o olho, quando você menos espera, estamos numa guerra. Você não escolheu, você não votou, você não planejou, não foi aquilo que você queria, mas vai te atingir. Aí vemos aquela guerra sem sentido. Não tem sentido para a guerra. Assim, humanamente falando, olhando, não tem sentido. E o mundo vive em guerra, o ser humano vive em guerra. Por território, por poder, por supremacia, gente, por petróleo, por ouro. Pensando bem no valor da vida, são coisas tão banais, tão sem sentido. Como não faz parte da nossa realidade, fica assim. Eu fico abismada, eu assisto, eu choro. Eu choro porque eu falo, meu Deus, o que é o ser humano? A que ponto? A troco do quê? A troco do quê as pessoas matam umas às outras? Vão lá para morrer, muitas vezes por um ideal que nem é o dele. Então isso me chocou muito, muito. E a firmeza de caráter ficou muito, muito visível do soldado Doss. Aí a gente vê o crescimento, né, os traumas que ele teve para ele chegar naquela posição de ele fazer um compromisso com Deus de não tocar em arma. E a gente fica pensando, né, mas por que você não vai lá? Igual a esposa dele falou, vai lá, faz o teste, você não precisa matar ninguém, mas faz o teste. Mas ele tinha feito um propósito. Por isso que eu
comecei falando de uma vida com propósito. O propósito dele era não tocar numa arma. Mesmo que não fosse para matar. Ele não queria nem aprender a atirar. E ele colocou isso no coração e ele fez um propósito com Deus, então estava acima de qualquer ordem, de qualquer superior. E ele foi longe por um ideal. Ele apanhou, ele sofreu perseguições pelo ideal. O ideal que ele se comprometeu com Deus. O compromisso dele em primeira mão era com Deus. Então é um filme que vale a pena assistir, porque faz com que a gente comece a pensar: qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o meu compromisso com Deus? Até onde vai o meu compromisso com Deus? São perguntas que faz toda a diferença dependendo da resposta. E caminhando, indo nesta linha, você vê o desenrolar dos acontecimentos. Eu achei interessante, tem algumas partes pinceladas assim, mas eu achei interessante quando o capitão chegou e falou: olha, eu acredito nesse livro tanto quanto você. Então tinha muita gente ali que acreditava, não tanto quanto, né? Lógico, mas que acreditava, mas que não tinha um propósito. Acreditava, mas não tinha um compromisso. Ele não. Ele vivia aquilo que ele acreditava. E o mais interessante, fez toda a diferença na vida dele e na vida dos amigos dele, na vida dos inimigos dele, na vida daqueles com que ele entrou em contato. Então, é um livro que vale a pena assistir com este pensamento: qual o propósito da minha vida? E, na realidade, nós vamos voltar a ter guerra. Nós temos guerra, não está tão perto, não está na minha vizinhança, mas já temos uma guerra velada no nosso país. E guerra explícita em outros países, perseguição política, religiosa. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história, e a história diz, as profecias nos contam o que há de ser nesses últimos momentos. É muito preocupante se a gente não está preparado. Ele estava, então é muito lindo de assistir e ver como Deus tem o controle de todas as coisas. E quando você se dispõe a ser fiel, Deus vai te usar para a honra e glória do nome dele. Deus não está procurando heróis. Deus está procurando filhos fiéis. E a partir do momento que você se dispõe a ser um filho fiel, você pode ser um herói, você pode ser um mártir, mas você vai, uma coisa é certa, você vai ser luz e vai levar outras pessoas para Jesus. Você vai salvar, vai ser um canal de bênçãos, você vai ser um canal de salvação, porque não é o interesse de Deus um livramento aqui na terra, porque isso aqui é um sopro, nossa vida é um sopro. O interesse de Deus é na salvação de almas para a eternidade. O que Deus tem para oferecer é muito, muito maior, muito, muito acima do que nós podemos pensar e mensurar. Mas Deus tem muito mais para oferecer. Por isso que, se for para a honra e glória de Deus, Ele vai fazer, Ele vai te usar. Mas tem que ter firmeza, fidelidade. E ele era fiel. E ele foi fiel e Deus honrou. Deus foi minucioso. Que esse Deus é... Pensa num Deus minucioso. Um Deus que cuida dos mínimos detalhes. E Deus quer fazer coisas grandiosas. Então, às vezes, eu conversando com uma amiga, ela falou: ai, mas eu achei... Como ele conseguiu... por causa da corda, né? Descer tanta gente na corda. Eu falei: ele não conseguiria.
Foi ali que a coisa mais linda, ele orando a Deus, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. Ele não estava preocupado com as mãos dele, ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava ali por um propósito, ele tinha certeza. Eu achei linda aquela oração, não entendo, não sei o que o Senhor quer. E na hora que ele sentiu no coração que Deus queria, ele, vou cumprir, até onde o Senhor me deixar. Esse homem salvou 75 pessoas sozinho humanamente, ele não tinha ajuda humana, mas ele tinha Deus dirigindo os passos dele, Deus livrando, foi livramento, foi assim. Eu já assisti várias vezes esse filme, eu não canso de assistir, porque eu fico olhando, é meio chocante, né, por causa da guerra, muito sangue, muita gente morrendo, é desesperador, é de chorar, quando você pensa que aquilo é de verdade. Você pensa num filho seu numa guerra, você pensa num irmão, e você pensa nas pessoas, filhos de Deus ali numa guerra. Filhos de Deus machucado pelo inimigo, enganado pelo inimigo. O inimigo de nossas almas veio para matar e destruir. E ele destrói primeiro a esperança, destrói sua visão de eternidade, porque não tem... E os dirigentes, as pessoas que entram numa guerra, que convocam para uma guerra, que decidem fazer uma guerra para oprimir, para dominar, são pessoas que já não estão dominadas já pelo mal. E aí eu queria entrar nessa guerra, a guerra do bem contra o mal. Nós estamos numa guerra. E pior do que a guerra do bem contra o mal, é a guerra, pior do que a guerra física, é a guerra do bem contra o mal. Se aquela guerra já é uma guerra chocante, uma guerra que agride, nós não temos noção da guerra do bem contra o mal. A guerra do bem contra o mal, ela é espiritual. Nós não conseguimos enxergar, mas ela está acontecendo o tempo todo à nossa volta. E nós já tem um exército vencedor e um exército perdedor. E a luta é pela nossa alma, a luta é pela nossa fidelidade, a luta é pela nossa adoração, nosso propósito. E a gente não para pensar. Estamos tão ocupados com a nossa vida, com ganhar pão, trocar de carro, trocar de casa, pagar aluguel, comprar roupa, comida, escola de criança, ajudar os filhos. É tanta coisa terrena segurando que parece assim uma âncora, uma bola de ferro no nosso pé que nos aprisiona, que a gente perde o céu de vista. Devíamos separar um tempo todos os dias para pensar na guerra espiritual, no propósito da nossa vida e no sacrifício que já foi feito para que a gente tenha vida eterna. Não precisa ser muito, mas se a gente pensar todos os dias nessas coisas, a nossa fidelidade vai mudar, nossa prioridade vai mudar e o nosso propósito. Então, eu gostaria que você assistisse de novo esse filme. Assista de novo. Mas ponha no coração, primeiro, que a guerra espiritual é pior do que aquela guerra. Que a guerra é pela nossa fidelidade, pela nossa adoração e pelo propósito da nossa vida. E que existe 2 exércitos. Um vencedor já é vencedor. Então não tem lógica, não tem, humanamente falando, não tem o porquê eu me alistar num exército perdedor. Mas é o exército maior. Por incrível que pareça, é o exército que está ganhando, é o exército que tem mais contingente de gente se alistando nesse exército. E muita gente que está do lado de cá é infiltrado, porque tá de cá, mas está fazendo a obra do exército de lá. Porque não tem um propósito, porque não tem fidelidade. Então, muitas vezes, ele está fazendo o trabalho do outro exército e destruindo as fileiras do exército de Deus.
Então, em primeiro lugar, é reconhecer que o exército do nosso Senhor é um exército vencedor e o preço que ele pagou para que a gente tenha a vida eterna. O preço que ele pagou para que eu saia vitoriosa nessa guerra. Então não é uma guerrinha boba, uma guerrinha qualquer. É uma guerra que para ter a vitória custou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que é Deus. O sangue de um Deus de amor que não precisava, não tinha necessidade dele vir aqui. Mas nós precisávamos, porque era a única forma, o único meio dele resgatar. Foi assim. Então a gente vê aquele soldado resgatando as pessoas, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. Você imagina que nós estamos numa guerra. O Senhor Jesus já proveu tudo para salvação. E aquilo, eu sempre choro quando eu vejo ele orando daquele jeito. E eu vejo ele salvando as pessoas e descendo e destruindo a mão dele. E no meio daquela, passar a noite descendo os homens feridos pela metade, homens machucados. E eu penso, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Quantas pessoas a gente está preocupada em salvar para a vida eterna? Quantas pessoas? O que eu estou disposta a passar? O que eu estou disposta a fazer? Estou disposta a machucar as mãos? Estou disposta a ter prejuízo financeiro? Estou disposta a deixar de trocar de carro porque muitas vezes não vai dar, porque o dinheiro eu vou empregar em outra coisa? Estou disposta a perder meu emprego para salvar mais um? Qual a minha disposição em salvar mais um? Então eu gostaria que a gente pensasse nessas coisas e fizesse o propósito de salvar. Às vezes não é mais um, salvar um. Não precisa ser mais um, salvar um. Você vai ver que depois que você salvar esse um, aí você vai falar, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Porque quando a gente vai ser canal, assim como Deus usou o soldado Dós para salvar 75 pessoas naquela guerra, Deus quer te usar para salvar não sei quantas, que seja um. Que seja um. Que seja você mesmo. Primeiro ele quer te salvar. E aí na hora que ele te salvar e ter a sua atenção, a tua fidelidade, ele quer te usar para salvar um que seja. Aí quando você cumprir o propósito de Deus para sua vida, que é salvar um, você vai fazer que nem o soldado Dós e pedir, me ajuda a salvar mais um. E quanto mais você salvar mais um, mais você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida e mais vai te dar ânimo. E você vai perdendo o medo. E você vai passar por cima de tudo. O soldado Dós pegou em arma. Mas ele pegou numa arma para salvar mais um. Não foi para matar alguém. Era como se ele estivesse pegando um cajado para salvar mais um. Então, o propósito, salvar mais um, deveria ser o nosso propósito maior, o primeiro. Porque o Senhor Jesus veio morrer para salvar você. E a hora que eu me senti salva, a hora que eu me senti, que eu vi a grandiosidade desse amor e desse gesto, eu vou querer ser canal de bênção para salvar mais um, para salvar um, e depois mais um, e depois mais um. Quantas pessoas Deus pode salvar? Quantas pessoas que Deus que está esperando e que só você, a obra que tem para você fazer, ninguém mais pode fazer. Cada um de nós é uma pessoa única. Deus fez seres únicos, com um propósito único. Então tem muita coisa que é só você que pode fazer. Vamos nos conectar com esse Deus? Eu vou orar que Deus possa te usar, que você assista esse filme com esse propósito, pensando na guerra espiritual e se colocando quem é você naquele filme. A pessoa que está sendo salva, o soldado Dós, o capitão, aquele inimigo que ele ajudou, o inimigo kamikaze que não liga para a morte, o amigo que estava ali com ele, que aprendeu a conhecer. Quem é você? Quem você quer ser nessa guerra? Que Deus te use muito e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida.
e que você assista esse filme com esse propósito de salvar um e depois mais um. Quantos? Só Deus sabe. Mas tem gente esperando que Deus precisa de você. Tem gente que só você vai poder alcançar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos ajude no nosso propósito. E nos ajude sempre a orar. Me ajuda a salvar mais um.